mulheres do Ministério Café com Fé. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre reivindicar os seus direitos. Esse tema tem falado muito comigo, principalmente na questão do nosso comportamento, como a gente reivindica os nossos direitos, que muitas vezes nos levam a brigas, a discussões que tiram a nossa paz. Muitas vezes reivindicamos por mais atenção do nosso marido, por mais amor, reivindicamos por mais obediência dos nossos filhos e no final de tudo isso o resultado são brigas, um ambiente cheio de batalhas, um ambiente hostil à presença do Espírito Santo. E eu queria compartilhar com vocês Gênesis 26, uma história bem interessante sobre reivindicar os direitos e qual foi o comportamento de Isaac diante disso. Bom, tá lá em Gênesis capítulo 26, versículo 18, diz o seguinte: Isaac reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então, os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, e por isso o chamou Sitna. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Quando eu li essa passagem, imediatamente veio uma pergunta à minha cabeça: por que Isaac não reivindicou os poços que eram do pai dele? Era um direito familiar ali, aqueles poços. Ele reabriu uma estrutura, né? Naquela época, você abrir um poço para o seu rebanho, para a coleta de água e abastecer o rebanho, era um sinal de que aquela terra pertencia a você. Isaac abriu um primeiro poço, reabriu esse poço. Os filisteus foram lá e falaram: não, esse poço é nosso. Foi lá, abriu outro, esse poço é nosso. E enfim, no terceiro, ele conseguiu abrir sem nenhuma reivindicação. Quantas vezes nós estamos ali reivindicando por direitos que nós achamos que são os nossos? Aquele dia é direito meu ter a atenção do meu esposo, de ter o amor dele, de ter a obediência dos meus filhos. É direito meu como mãe, como esposa. Nós reivindicamos e a forma como nós reivindicamos gera luta, geram brigas. E isso tudo acaba com a paz do nosso lar. E o que Isaac nos ensina aqui, primeiro, que nem toda briga vale a sua paz. Isaac poderia ter brigado desde o primeiro poço, falado: não, isso é meu. Por direito esse poço é meu, eu reivindico isso. E causar uma briga ali no meio dos filisteus. Mas ele decidiu não. Muitas vezes a nossa briga está no mundo espiritual. Está de joelho no chão. Senhor, eu entrego a ti. Isaac aqui, ele não confiou no que era dele por direito. Ele não confiou numa posição. Ele confiou na promessa de Deus. Ou seja, Isaac não precisava brigar por aquilo que Deus já havia prometido. Reivindicar não é perder o controle da situação, é simplesmente reconhecer que Deus está no controle e que Ele vai guiar cada passo para ter paz naquela situação. Deus manda você lutar em oração. Às vezes, sair de uma briga é sabedoria e não fraqueza. Um segundo ponto que a Bíblia nos mostra, o caráter de Isaac. Isaac poderia, como eu disse, ter brigado desde o primeiro poço, ter causado confusão, mas a Bíblia mostra quão passivo ele foi, quão paciente, passivo e perseverante. Ele perseverou, ele confiou na promessa de Deus. Isaac continua cavando os poços mesmo após as perdas. Isso não é passividade. Você pode olhar e falar: poxa, como Isaac foi passivo. Se fosse eu já teria brigado no primeiro poço. Mas Isaac mostra como ser resistente com fé. No versículo 26 diz assim: dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Deus confirma quem permanece fiel. Isaac só chega a Berseba depois de abrir mão dos poços.
O poço da promessa veio sem contenda, sem briga. Então, antes de você reivindicar por aquilo que você tem lutado, pelos seus direitos, ajoelhe-se, peça ao Senhor a direção e tenha ciência de que a bênção verdadeira, ela vem com a paz que excede todo entendimento. Deus abençoe.